Essa aula é sobre a geração de números aleatórios. Nós já vimos em outras aulas de Excel ou da simulação de Monte Carlo, usando apenas Excel, como fazer simulações com números aleatórios, mas utilizando de células e das funções que já existem prontas no Excel. Então, o objetivo aqui é como que a gente usa aquelas funções aleatório e aleatório entre, programando no Visual Basic para programas que envolvam o mercado financeiro. Isso é importante porque ao invés de você ficar arrastando célula ou selecionando função do Excel, como a gente fez no vídeo sobre simulação de Monte Carlo, é importante a gente deixar tudo automatizado na planilha. Então basta o usuário clicar no botão executar e toda a planilha ela é atualizada, pode-se fazer estimativa, pode-se fazer cenários, tudo de forma automática, sem precisar ficar arrastando célula ou modificando as células já programadas, tá? Então, aqui no caso do VBA, vamos começar com uma introduçãozinha do aleatório. No caso do Excel, a gente usa os números aleatórios com duas funções. A primeira delas é o aleatório. Quando você coloca igual ao aleatório, ele vai gerar números aleatórios no intervalo 0, 1. Só que o número aleatório no intervalo 0, 1 serve para pouca coisa. A gente quer trabalhar com números negativos, né? A gente pode pensar, bom, por que não usar então o aleatório entre? A gente poderia usar o aleatório entre, só que mesmo que eu coloque número negativo, por exemplo, de menos 10 até 15, de menos 1 até 1, aqui está o porquê não usar o aleatório entre. O aleatório entre, ele só me dá números inteiros. E números inteiros também não ajuda nada. Então eu preciso de uma informação no meio. Não me interessa números entre 0 e 1, apesar de que o aleatório me gera números reais, com várias casas decimais. E também não me interessa só o aleatório entre, porque ele me gera, apesar de gerar intervalos diferentes, só me dá números inteiros. Eu preciso, então, uma combinação dos dois. Como que a gente faz isso no Excel? Para fazer isso no Excel é bem simples com essa formulinha aqui, ó. Se você tiver no intervalo A, B, por exemplo, 10, 15, 100, 200, menos 5, 5, ou seja, o número A e o número B devem entrar nessa fórmula aqui. Você vai pegar o início do intervalo, ou seja, o menor valor do intervalo, somar com a largura do intervalo, ou seja, se você tiver de 10, 15, a largura é 5. 15 menos 10. Né? Então vai ficar 10 mais 15 menos 10 multiplicado por um número aleatório. Por que isso funciona? Porque quando se o aleatório chegar próximo de zero, esse termo aqui se anula, dá o próprio início do intervalo. Se o aleatório chegar próximo de 1, o A anula com o A, dá o próprio B. Então, qualquer número gerado nessa fórmula aqui, qualquer número x vai te dar um número entre A e B. Então, exemplo, se eu colocar lá no Excel a fórmula com 10 e 15, então, intervalo 10, 15. Início do intervalo, 10, mais final do intervalo menos início do intervalo, 15 menos 10, vezes aleatório. Então, a todo momento, ele vai pegar o 10 e vai somar com 5 vezes um número que está entre 0 e 1. Aqui acontece o que? Você consegue observar que o aleatório faz com que o intervalo 10 até 15 seja variado com números mudando a todo instante. Tá? Então, se você clicar no Excel a todo instante na tecla F9, ele vai mudar esses números, mas nunca ele vai cair fora do intervalo AB que você decidiu. Ou seja, nunca vai cair fora do intervalo 10, 15 nesse exemplo aqui. Tá? E no VBA, como é que a gente faz? No VBA, tem duas coisas importantes que vocês devem saber. Primeiro, programa-se normal o VBA, coloca-se lá as dimensões, tudo, e usa-se uma palavra chamada randomize. Por que usar o randomize? Se você não usar o randomize, ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que é o seguinte, toda vez que você gerar o número aleatório, assim que você sai do Excel e volta, os aleatórios poderão ser os mesmos. Por quê? Porque você não está randomizando uma coisa chamada semente de números aleatórios. O número aleatório de qualquer linguagem de programação na verdade, é uma formulinha que depende de um número inicial, de um chute inicial. Quem dá esse chute inicial sempre é o randomize. Ele pode pegar, por exemplo, o clock do computador, ele pode pegar milissegundos como um chute inicial, ele pode pegar números aleatórios de alguma tabela que existe no Excel. Enfim, o randomize ele dá para o algoritmo que gera números aleatórios um número de tal forma que se você sair e voltar do VBA ou do Excel,
a todo momento você vai ter um conjunto de números aleatórios realmente aleatórios, diferente do anterior, tá? Então, randomize você usa apenas uma vez. Aí, o RND de random, o RND sim, esse você vai usar toda vez que você quiser gerar números aleatórios diferentes, tá? Então, a função RND faz o papel do aleatório que estava lá no Excel. Ele só gera números entre 0 e 1. Quando você programar esse algoritmo no VBA e rodar ele, você vai ter números entre 0 e 1, tá? Você não entra com nada, absolutamente nada, e automaticamente ele gera, então, um número entre 0 e 1, do qual aqui nesse exemplo eu estou jogando na célula A1, que é a célula 1, 1. Bom, fazendo isso, pode perguntar, mas e o aleatório entre? Como é que fica o aleatório entre para números reais no VBA? A mesma coisa, a gente aí sim programa a formulinha que eu acabei de mostrar lá atrás. Você declara o x, por exemplo, como single, você declara o início do intervalo, o final do intervalo, coloca-se o randomize, coloca-se quanto que você quer de início e fim. Esse início e fim pode ser entrado por input box, ou seja, o usuário é que pode dizer para o programa qual o intervalo que ele quer, e aí a gente usa então a formulinha, que é o início do intervalo mais largura do intervalo vezes RND, que é o random, e salvo na célula do Excel, né? Na célula A1 do mesmo jeito. Então, todos os números entre A e B, ou seja, entre 10 e 15, são gerados de forma aleatória e vão cair ao mesmo tempo aqui na célula A1. Vamos lá no Excel dar uma olhadinha para vocês perceberem como isso está funcionando. Então eu tenho lá o mesmo programa, tá vendo? 10 e 15, eu venho no executar, ó. Vou colocar aqui, eu venho no executar, e a todo momento, tá vendo? Está gerando números que não caem fora do intervalo 10, 15. Tá? Você pode falar, mas eu não quero ficar gerando só na célula 1. Como é que eu faço para gerar, por exemplo, para várias células? Bom, basta você colocar aqui um for. Então você dimensiona um contador i, por exemplo. Tá? Você declara, por exemplo, quantas simulações você quer fazer. Então declara um n. Né? O N você pode entrar ou você pode dar direto. Vamos supor que você queira apenas 10 simulações. Tá? E aí aqui você coloca usando for, por exemplo. For i indo de 1 até n. Você gera para ele com a formulinha x. Coloca-se x na célula da coluna A, por exemplo. Next i. E esse x aqui você tira. Tá? Então, com esse programinha, você vai gerar 10 vezes números aleatórios entre 10 e 15 na coluna A. Tá vendo? Olha lá. Então, você pode gerar à vontade. Você fala, mas eu quero gerar uma matriz. Dá para gerar uma matriz? Sim, dá para gerar uma matriz. Basta você acrescentar aqui, então, mais um contador, para colocar ele no formato de planilha, né, de matriz inteira. For indo de 1 até n, for j indo de 1. Vamos supor que você queira gerar só 5 colunas, tá? Então, como foi visto na aula de dupla iteração, você deve fechar sempre o contador interno e só depois, então, o contador externo. E aqui, ao invés de célula I1, ou seja, apenas da coluna A, você quer que ele vá até a coluna E. Então, ó, de 1 até 5, 1, 2, 3, 4, 5, vai vir para cá. De 1 até N, se o N for 10, vai dar uma matriz, então, o quê? 10 linhas e 5 colunas de números aleatórios entre 10 e 15. Tá? Então, quando você roda aqui, ó, vendo? Então, você pode gerar números com qualquer intervalo. Ah, não quero mais entre 10 e 15, eu quero entre menos 1 e 15. Tudo bem, coloca lá, ó. Então, tem hora que aparece números próximos do menos 1, tá vendo? Ó? Eu quero entre menos 1 e 2, tudo bem. Você pode modificar à vontade, ó. Não, eu quero entre menos 10 e 10, também não tem problema nenhum. Então, essa é uma fórmula bastante útil para se gerar simulações de Monte Carlo com o intervalo que você deseja, dependendo de um desvio padrão, por exemplo. Né? E aí você pode trabalhar com a planilha inteira, gerando o tempo todo novas simulações para verificações de eventos financeiros. E, obviamente, que isso não serve só para eventos financeiros, serve para qualquer tipo de eventos que necessitem de números aleatórios entre o intervalo fixo A e B, e não apenas o aleatório comum do Excel, que está no intervalo 0, 1. Você fala, dá para gerar o 0, 1 aqui também? Claro, basta você colocar o A como 0 e o B como 1,
ele vai repetir o próprio random lá, o próprio número aleatório, tá bom? Então, é bem interessante, bem simples, e dá para aplicar em diversas situações essa formulinha aqui que eu ensinei para vocês nessa aula, tá bom? Até mais.